Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal PET-CT Sem Mistérios. Esse vídeo é uma continuidade do vídeo da semana passada, então para quem não assistiu o vídeo da semana passada, recomendo primeiro assistir o primeiro vídeo e depois dar continuidade aqui. Hoje nós vamos ficar então com as aplicações clínicas do PSMA-PET e vamos iniciar com o último slide do vídeo da semana passada, a última imagem do vídeo da semana passada, que foi este daqui. Então, nós terminamos o vídeo da semana passada falando que o PET-CT com PSMA pode ser usado em todos os momentos da história natural do câncer de próstata. No diagnóstico, ele tem e sempre terá um papel limitado. Para o estadiamento, ele deve ser reservado para aqueles pacientes de alto risco e muito alto risco, e, claro, não apenas as etapas NM. E quanto ao reestadiamento na recorrência bioquímica, deve ser reservado para aqueles pacientes elegíveis para os tratamentos de resgate, ou então para fazer a imagem antes dos tratamentos já programados, para excluir a presença de lesões distantes. Para falar do diagnóstico, eu trouxe aqui o exame de um paciente médico de 72 anos, que já tinha sido submetido à biópsia da próstata e à ressonância magnética multiparamétrica antes desse exame de PSMA. Os dois exames eles eram negativos. O PSMA-PET, a gente encontra a próstata com volume aumentado, com cerca de 85,1 centímetros, e aí a gente tinha uma área focalmente hipercaptante no aspecto posterior e medial do ápice do lobo direito. E aí nós resolvemos, então, pegar a ressonância e avaliar ela retrospectivamente para procurar alguma área que coincidisse com essa hipercaptação focal vista no PET. E, para nossa surpresa, tinha uma área focal de restrição à difusão, com hipossinal no mapa de ADC, apresentando realce precoce pelo meio de contraste, no aspecto posterior e medial do ápice do lobo direito, medindo, pasmem, 0,4 centímetros. Então, é essa lesãozinha minúscula que a gente enxerga aqui. Essa lesão, não preciso dizer que era coincidente com a área de hipercaptação vista no PET, que tinha um SUV máximo de 6,2. Esse paciente, então, foi submetido a biópsia guiada por ressonância magnética. Foram retiradas 18 fragmentos dessa região, todos os 18 vieram positivos. Ele foi, então, submetido a uma prostatectomia radical por robótica e hoje se encontra bem, sem queixas, graças a Deus. E no estadiamento inicial, o que os clínicos querem saber? Eles querem saber se a extensão da doença é local, regional ou extrapélvica, se a lesão é mono, óligo ou poliostótica. E com o PSMA-PET, nós conseguimos ver bem o estadio T2C, que é a restrita à próstata, só que bilateralmente, e T3B, que é a doença se estende para a vesícula seminal, N1 e M1 sempre, claro. E é sabido que o PSMA encontra mais lesões adicionais que a ressonância magnética multiparamétrica. Então, muitas das vezes, um paciente acaba tendo upstaging para um T2C, por exemplo, mostrando uma lesão bilateral que não era vista a ressonância magnética. O T3A a gente consegue ver aqui, que são aquelas lesões que já têm extensão extracapsular, e aqui o T3B são aquelas lesões que já invadem a vesícula seminal, que são vistas nessas imagens aqui. Nesse estudo prospectivo multicêntrico, que foi publicado neste ano, todos os pacientes com câncer de próstata de risco intermediário e alto foram submetidos a esvaziamento linfonodal pélvico. Todos eles tinham ressonância magnética e tomografia computadorizada negativos. A sensibilidade do PSMA-PET com galho 68 foi de 40%, que é muito melhor do que zero. E ainda assim, nós perdemos 2/3 dos pacientes, em sua maior parte com micrometástases. Mostrando isso, então, 90% dos linfonodos com depósitos de tumor com 5 milímetros ou mais são detectados pelo PSMA-PET. E apenas metade deles, dos linfonodos com depósitos de 2 milímetros, são detectados. Para terminarmos, então, com o estadiamento, eu trouxe um estudo multicêntrico da Austrália, feito com 302 homens para estadiamento do câncer de próstata de alto risco, que foi separado em 2 braços.
O primeiro, com 152 pacientes que foram avaliados por tomografia de pelve com contraste intravenoso associado a cintilografia óssea com espectro de tórax, abdômen e pelve. O segundo braço, com 150 pacientes que foram submetidos a PSMA-PET. O critério de inclusão, o paciente precisava ter um PSA acima de 20 nanogramas por ml, ou então o ISUP grau 3A5, ou então o estadiamento clínico de T3 ou pior. Os resultados eram submetidos a 2 avaliações por imagem, com diferença de 6 meses entre elas. E nós tivemos, então, 30% dos pacientes que tiveram NOM positivos baseado no consenso que eram de 6 meses, e as imagens convencionais tiveram os achados mais incertos. O PSMA mudou o manejo do paciente e foi associado a uma menor exposição à radiação que as imagens convencionais, nos deixando concluir que o PSMA-PET teve uma performance melhor que as imagens convencionais e, se avaliado, ele vai acabar se tornando um exame padrão em pacientes de alto risco do câncer de próstata. Esse caso foi cedido pelo Dr. Juliano Cerci, médico nuclear de Curitiba. Ele era um paciente, então, médico também, de 81 anos, que abriu com um quadro de aumento de PSA, que era de 8,4. Daí foi feita, então, uma ressonância, onde viu que o paciente tinha uma lesão PIRAD5 na próstata, lesão no pâncreas, implantes peritoneais, lesão no fígado e lesões ósseas. E aí, pela RM, ficou concluído que o paciente tinha uma lesão no pâncreas, com metástases peritoneais e hepáticas, e uma lesão na próstata, PIRAD5, com metástases ósseas. Mas a gente precisava definir se era isso mesmo, né? Foram feitas, então, as biópsias, guiadas por PET-CT, e ele ficou com uma neoplasia de próstata Gleason 3+4 e ZUP3 restrita à próstata. Neoplasia primária pancreática com metástases ósseas, hepáticas e peritoneais. E aqui estão concentradas quais são as perguntas que devemos fazer como clínicos para decidir qual o melhor tratamento empregado. E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: onde está a lesão? Está localizada ou está distante? Quando devemos fazer a terapia de resgate? Imediatamente ou talvez um pouco mais tardiamente? E desde o ano passado nós entramos para o guideline europeu e neste ano nós entramos para o guideline americano. Então, o PSMA PET-CT indicada a utilização naqueles pacientes que o PSA está acima de 0,2 nanogramas por ml, desde que os resultados venham influenciar as decisões terapêuticas. Nos últimos 5 anos, o PSMA vem sendo testado e validado para pacientes com recidiva bioquímica com resultados promissores. Como nós podemos ver neste gráfico, o PSMA tem uma taxa de detecção de aproximadamente 56% em pacientes com PSA abaixo de 1, enquanto a colina se aproxima a 25%. E a eficiência de detecção é importante quando nós estamos lidando com a recorrência bioquímica. Existem outras publicações com resultados semelhantes. E, por enquanto, a gente vê que aqueles pacientes que têm um PSA abaixo de 0,5, fazer um PSMA-PET seria a mesma coisa que jogar o cara coroa. 50% de chance. Mas a ansiedade dos pacientes acaba contando. E se a gente consegue detectar 50%, ao menos desses pacientes onde está a lesão, muitas das vezes já deve valer a pena. A janela diagnóstica, então, do PSA seria entre 0,2 a 0,5. E qual o impacto no manejo do paciente? Temos dados disponíveis evidenciando que o uso do PSMA muda a conduta em até 54%. E qual o impacto na radio-oncologia? Nós temos dados disponíveis evidenciando que o uso do PSMA muda a conduta em 52%. Também temos vários dados da literatura mostrando o impacto clínico do PSMA-PET na radioterapia. E como nesse caso, que nós temos um paciente de 74 anos com neoplasia Gleason 6, considerado um T3-NM0, pelos métodos de imagem convencionais. E aí, quando foi feito o PSMA-PET, foi visto que tem um linfonodo minúsculo aqui, pré-sacral, e outro em região retroperitoneal que eram positivos. Foi feita, então, uma radioterapia que se estendeu até os linfonodos pélvicos, e o nível do PSA dele caiu para 0,2. O teranóstico é um tema
que a gente deve ter que conversar numa próxima vez, e aí eu vou deixar aqui só o conceito. Teranóstico significa que aquilo que nós temos como marcador para diagnóstico é o mesmo que nós temos para marcar com o agente terapêutico. E com o PSMA-PET, a gente consegue estratificar o paciente e ver qual deles vai se beneficiar do tratamento com o PSMA-lutécio ou PSMA-actínio, por exemplo. Agora, nós precisamos reaprender o padrão do câncer de próstata de se espalhar. Porque, por exemplo, o pulmão era uma área que raramente tinha metástases pulmonares, ou então que a gente conhecia, né? Só naqueles que tinham um câncer de próstata já bem avançado. Agora, nós temos inúmeros casos de pacientes com doença precoce, e isso patologicamente provado, imagens nodulares pulmonares como única metástase do câncer de próstata. Então, aqui nessa seta azul, nós temos imagem nodular em vidro fosco, única, que teve anatopatológico comprovado de metástase de câncer de próstata. Sobre as padronizações do laudo, a gente pode ter uma conversa posterior, a gente pode fazer um vídeo posterior conversando sobre o PROMIS. O PROMIS hoje é o que a gente tem, na minha opinião, a melhor publicação para tentativa de padronização de laudo do PSMA. E ele, essa padronização é bastante importante para que médicos de diferentes especialidades falem a mesma língua. E aqui a gente consegue ver os estágios da extensão da doença em vermelho. E também é feita uma quantificação relativa do SUV das lesões em comparação com os órgãos referência. Então, a gente, como no linfoma, a gente usa o fígado quando é usado com PSMA galho e o baço quando é usado com PSMA flúor como referência, o blood pool. E aí, neste caso do PSMA, a gente usa também as glândulas parótidas como referências. Então, take home message que deve ficar que a recorrência bioquímica, para a recorrência bioquímica, a cirurgia e ou biópsia guiada por PET-CT e o planejamento terapêutico são excelentes indicações para o PSMA-PET. Para o diagnóstico, o PSMA-PET serve para guiar biópsia, planejamento cirúrgico em pacientes com câncer de próstata de alto risco e para o estadiamento, avaliar opções terapêuticas, planejamento de tratamento com radionuclídico. Bom, gente, era isso. Semana que vem a gente vem com o Marcelo falando para a gente sobre Pearls and Pitfalls do PSMA-PET. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.